Vamos lá. Eu sou bonito? Ponto de interrogação. Não, não sou. Agora, eu sou legal? Sim, sou legal. Não sou bonito, mas sou legal. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e a gente vai continuar com a série de vídeos de Vue.js como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse sumido por alguns meses, tá? Vamos fingir que nada aconteceu. Então aqui dentro da nossa aplicação a gente vai falar de dados computados e observadores, que são duas coisas que o nome pode parecer um pouco complexo, mas são duas coisas muito simples de aprender e que são muito mão na roda, sério. A gente vai usar bastante isso, você vai usar bastante isso no seu dia a dia com desenvolvimento com Vue.js. Os watches nem tanto, né, os observadores nem tanto, mas os dados computados, cara, eu tenho certeza que você vai usar muito, sério mesmo. São duas coisas que servem para quase o mesmo propósito, só que elas são aplicadas de maneira diferente, então a gente pode aplicar de duas formas diferentes e, enfim, conseguir fazer o que a gente precisa fazer ali, beleza? Então, vamos lá, para a referência na documentação, porque, como não sei se vocês sabem, mas tudo que eu gravo aqui é simplesmente a referência da documentação. Eu pego o que a documentação está passando, gravo em vídeo e mando para vocês, certo? Às vezes eu mexo em algumas coisinhas, né, eu mudo algumas coisas ou outras que eu acho que fica melhor para a gente entender, mas no geral mesmo eu olho na documentação. E se a gente olhar na documentação, dados computados, né, são muito convenientes e tal. Os dados computados, eles são basicamente uma forma da gente alterar a nossa data, né, exibir a nossa data de uma forma diferente na nossa tela. Não somente exibir, depois lá na frente vocês vão ver que a gente tem os métodos get e set, mas enfim, eu acho que não dá para adiantar muita coisa não, acho que vocês têm que ver basicamente na prática o que tem que ser feito mesmo. Então aqui eu vou pegar esse próprio exemplo que tem na documentação, certo? Para mostrar uma mensagem ao contrário. Então aqui dentro do meu script eu tenho essa propriedade chamada message, certo? E aqui na minha data, no meu template, na verdade, eu tenho essa propriedade chamada message, eu estou exibindo ela dentro desse parágrafo, certo? E aqui dentro da minha data eu tenho essa propriedade message também, tá? E ela tem essa string aqui, né? Dentro dela que se diz I need to wash my car, eu preciso lavar o meu carro, beleza? Agora vamos dizer que numa situação hipotética e nada funcional para nossa aplicação, afinal você está aqui só para aprender como fazer as coisas, eu queira mostrar essa mensagem ao contrário. Bom, como você sabe, ou pelo menos deveria saber, se você não sabe ainda, opa, tá pulando aula. Mas como você deveria saber, você pode usar expressões JavaScript aqui dentro do template diretamente. Então, por exemplo, se eu quisesse mostrar essa mensagem ao contrário, eu posso simplesmente dar um split nela, certo? Para transformar ela num array de letrinhas, certo? Agora que esse cara virou um array, eu posso dar um reverse, tá? Para inverter tudo, para colocar tudo ao contrário, todos os índices, né, vão inverter assim, vai rodar a mensagem. E depois, como eu não quero que você exiba isso aqui como um array, né, eu quero dar um join para tudo virar uma string novamente, tá? E se eu fizer isso aqui, essa mensagem ficou ao contrário, né? Ficou, nossa, que negócio doido. Aí tá, Daniel, por que eu vou usar Computed Properties sendo que eu posso fazer isso aqui? Bom, as Computed Properties elas servem como mais uma mão na roda para esse caso aqui. Quando você tem muitas e muitas vezes esse dado sendo repetido, certo? E também porque não é uma boa prática você ficar jogando muitas expressões JavaScript aqui dentro. Geralmente você joga um template ou um método no máximo, saca? Então, as Computed Properties, elas vão te ajudar nesse caso em que você tiver esse monte de coisa aqui fora, tá? Então, tá, Daniel, mas por que eu só não copiar e colar? Não ligo para boas práticas de programação. Por que não só copiar e colar? Cara, porque fica ruim de dar manutenção. Vamos dizer que no meio do caminho, você agora quer mostrar um espaço, certo? Colocar essas letras separadas, mas com um espaço, tá? Você teria que dar espaço nesse carinha aqui, depois aí beleza, consegui fazer nele. Só que você não fez nos outros caras, né? Então, você tem que ir lá em todo mundo e começar a alterar. E isso, cara, nesse exemplo aqui, não fica tão difícil. Mas a nível de aplicação, sério, fica muito, muito, muito chato. Não é uma boa prática, e se eu fosse você, eu não faria. Não faça isso. Não faça, simplesmente não faça. E, pra gente não precisar fazer esse tipo de coisa, o Vue tem um carinha chamado Computed Properties, certo? Que são as propriedades computadas dentro dele. E basicamente, eu vou colocar dentro da minha Computed Property, eu vou retornar o valor do jeito que eu quero, certo? Tá, Daniel, muito legal a teoria, mas como é que faz esse negócio na prática? A gente vai ver agora. Eu vou ter, ao lado da minha data, certo? Um outro carinha chamado Computed, uma outra propriedade chamada Computed, beleza? Ela vai funcionar a estrutura é quase idêntica da data, beleza? Só que a diferença é que as propriedades dentro dessa minha Computed, todas são uma função, certo? Todas precisam ser uma função.
Não todas, lá na frente você vai ver que não são todas, né? Algumas podem ser propriedades quando a gente for falar de getSet, mas no geral, quando a gente só quer dar retorno, alterar um valor que a gente já tem, mostrar ele de uma forma diferente, a gente precisa passar uma função. Se a gente não for botar um set, a gente for trabalhar só com get, aí a gente tem que retornar direto uma função. E como que a gente faz isso? Muito simples. A gente põe o nome da propriedade que a gente quer usar. No caso aqui eu vou colocar reversed message. Beleza? Ela é uma função. E o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou retornar isso aqui, né? Retornar a mensagem ao contrário, sem os espaços, certo? Aí como a gente está falando dentro do contexto aqui dessa nossa função do Computed Property, ela é basicamente aquela mesmo papo que eu disse para vocês nos vídeos passados, sabe? Lembra que eu disse que tudo que está aqui dentro do objeto data, o view ele automaticamente joga um nível acima para a parte que é reativa dele? Então, aqui dentro da Computed Property é a mesma coisa. Então, basicamente, o meu this, se eu quiser acessar uma propriedade que eu tenho na minha instância, né, eu posso colocar o this, certo? Que ele vai se referenciar à minha instância. Como dentro da minha data eu tenho o message vai vir aqui para cima, e o reversed message também vai vir aqui para cima, então this.message vai referenciar a minha data. Se você não entendeu isso, você pulou a aula novamente. Vê as aulas passadas aí. Beleza, posso fazer isso aqui, posso salvar. E agora, como que eu exibo esse dado lá no meu template? Muito simples. Eu simplesmente posso vir aqui e na hora de renderizar, eu renderizo o meu reversed message. Salvei e ele funcionou exatamente da mesma forma. Aí você pode estar pensando, Daniel, então isso é basicamente um método? É um método, sim. Um método poderia resolver isso. Com certeza, um método poderia resolver isso dessa forma aqui. Eu poderia ter um method, chamar ele aqui de reverse message, por exemplo, e ele poderia retornar a mesma coisa, this.message.split.reverse.join. Joint, não. E na hora de renderizar, eu poderia, por exemplo, executar esse método aqui, reverse message, que ele teria exatamente o mesmo efeito. Tá, Daniel, já que tem exatamente o mesmo efeito, por que fazer isso? Basicamente ele tem o mesmo efeito visual, mas por baixo dos panos acontece uma coisa diferente. Se você dá uma olhada aqui na documentação, você pode ver aqui embaixo essa partezinha aqui, ó, caixinha de computed versus métodos. E basicamente o que essa parte da documentação diz é o seguinte: toda vez que você executa qualquer propriedade, por exemplo, se você tem um método aqui atrelado ao seu template, toda vez que você mudar qualquer coisinha dentro do seu template, esse método vai ser reexecutado, certo? Toda vez. Independente se esse método, se o que você alterou vai modificar esse método ou não. Agora, as Computed Properties, não. Ela só vai ser reexecutada a partir do momento que qualquer coisa que esteja atrelada a ela, no caso aqui, no nosso caso esse .message, for alterado. Então isso dá uma ajuda muito grande na performance, porque ele só vai reexecutar a partir do momento que ele precisar ser reexecutado. Agora, se a gente fazer dessa forma aqui, utilizando métodos, qualquer hora que o nosso componente precisar fazer uma atualização, ele vai reexecutar esse código para níveis mais baixos, de aplicações mais baixas, de dados menores. Isso não tem problema, mas em aplicações em larga escala isso é um problema e também é considerado uma má prática, porque você está deixando de utilizar a Computed Property que serve para isso e ela tem um comportamento específico para isso, para utilizar uma gambiarra, fazendo através de métodos, beleza? E aqui você pode reparar também que a gente precisa chamar o nosso método, a gente precisa executar aquele método toda hora, certo? Já quando a gente usa a Computed Property, né, no caso do Reversed Message, ela roda mesmo como se fosse uma propriedade. E ela é 100% reativa, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um input aqui no meu, com o vModel direto do meu message, e eu começasse a alterar aqui as coisas, tá? Por exemplo, I need to buy some milk, ele vai começar a fazer do mesmo jeito, tá? Então essas Computed Properties também são reativas, você não precisa ficar com medo de utilizar, e também tem que lembrar que elas são reativas, beleza? Se você não quiser que seja tão reativa, você pode usar aquele vModel.lazy, certo? Para esperar o onBlur, tá? Então, por exemplo, buy some milk. Aí no onBlur ele vai fazer, beleza? Não ensinei vocês ainda essa paradinha do .lazy, .number e tal, essas coisinhas a mais do vModel, mas eu não lembro se eu cheguei a ensinar na verdade. Mas, enfim, tá aí, joguei no ar, não é uma coisa que você vai usar sempre,
tá? Só ler a documentação. Então, basicamente, é para isso que servem as Computed Properties. Mas a gente também pode usar Computed Properties de um jeito um pouquinho diferente, utilizando o get e o set. E isso é muito legal, sério. Tá, então agora a gente vai ver como que a gente aplica o VModel diretamente dentro de um dado computado. Para a gente usar o VModel, né, se a gente colocasse, por exemplo, diretamente aqui ó, um VModel no nosso Reversed Message, então se a gente tentasse utilizar o VModel, né, em cima do nosso Reversed Message, a partir do momento que ele ia renderizar, você ia achar que está tudo bonitinho, mas a partir do momento da primeira alteração, o Vue já ia trazer um erro para a gente aqui, dizendo Computed Property Reversed Message was assigned, but does not have a setter. Ou seja, ela existe, essa propriedade existe aqui dentro, só que ela não tem um setter. Tá, Daniel, o que é um setter dentro da nossa propriedade? Basicamente, quando a gente faz a nossa propriedade, enfim, a gente coloca a nossa propriedade e diz que ela é essa função aqui, ela simplesmente tem um getter, tá? Ela simplesmente tem um método ali dentro chamado get, e a gente consegue retornar e pegar todos os valores que tem ali dentro. Só que quando a gente precisa rodar, alterar esse valor, a gente não teria como fazer dessa forma. Então a forma que o Vue fala pra gente quando a gente quer utilizar um VModel, né, a gente quer setar algum valor na nossa propriedade computada, a gente pode dar dois pontos aqui e transformar ela num objeto. E esse objeto vai precisar de duas propriedades, que são duas funções. A função get e a função set. A função get vai ser executada toda vez que a gente precisar ler algum valor. Então a gente precisa retornar nessa função get o valor que a gente quer rodar lá dentro. E a nossa função set, ela recebe um parâmetro, né, que a gente vai chamar de new value aqui dentro, que toda vez que a gente for precisar inserir algum valor, ou seja, que rodar algum VModel, né, um input lá dentro do campo, enfim, a gente inserir, alterar o valor dessa propriedade aqui, ele vai executar essa função. E olha que legal, olha que bacana essa parada. Então, o que a gente pode fazer aqui para fazer um VModel funcional? Basicamente, eu posso vir aqui no meu get e dar um return no meu this.message, certo? Ou seja, primeiro eu vou pegar aquela minha mensagem. Aqui na hora que a gente for usar o set, a gente recebe esse new value como parâmetro. Então o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que this.message recebe o novo valor. Então, nesse caso aqui, ele vai funcionar como um espelhamento, né, do nosso message. Então aqui o reversed message basicamente espelha a nossa mensagem. Tá, Daniel, e aonde que esse caso aqui é útil para mim? Bom, em alguns casos você vai perceber a necessidade desse cara. Eu vou usar um caso bem simples aqui, que é basicamente o seguinte: a gente vai observar se o nosso formulário foi alterado, se a gente mudou o estado inicial do nosso formulário, beleza? Então vamos dizer que quando eu atualizar a minha tela aqui, ó, eu preciso que, quando eu mudar qualquer coisinha aqui, a minha aplicação ela me informe que eu mexi nesse negócio. E a gente pode fazer isso utilizando as propriedades computadas, utilizando esse método set aqui. Beleza? Então dentro da minha data eu vou criar um novo cara, vou chamar ele de touched, ok? Eu vou botar a propriedade, o valor padrão dele como false. Esse touched aqui, ele está dizendo o seguinte: beleza, o meu formulário foi alterado alguma hora. E eu vou renderizar ele aqui, certo, na minha tela. Então eu vou dizer que touched, e vou colocar o valor de touched aqui, beleza? Então ele vai iniciar aqui embaixo como false, beleza? E quando eu começar a mexer aqui nesse formulário, tá? Nesse campo, eu preciso que ele me retorne true. Isso é muito fácil de fazer, porque eu acho que você já até sabe como a gente vai fazer isso. Aqui dentro do nosso set, toda vez que a gente setar um novo valor, a gente vai dizer que this.touched recebe true. Quando eu mexer nesse carinha, olha que bacana, exatamente, o nosso touched vira true, e assim eu consegui identificar que o estado inicial do meu formulário foi alterado. Isso seria, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um botão aqui, eu quero deixar ele desabilitado até que alguém, por exemplo, o botão para fazer a atualização de alguma coisa, e eu quero deixar ele desabilitado até que alguém mude uma propriedade, sacou? Dá para fazer muita coisa bacana desse jeito aqui. Só que essa não é a forma mais inteligente de se rodar essa função. Então, se você reparar bem, o que a gente fez aqui agora? A gente colocou, né, essa computed property para observar o estado, né, do nosso input que está aqui. Só que essa não é a forma mais inteligente de fazer as coisas. Para isso a gente tem um carinha lá embaixo na documentação, que são os observadores, certo? Que são as propriedades que são observadas aí. Vocês vão ver que é muito mais fácil de fazer isso que a gente fez agora com os observadores. Mas só para deixar aqui por que essa não é a forma mais inteligente de se fazer, porque basicamente o nosso get está sendo um cara inútil, sabe? A gente está retornando o valor da nossa mensagem, enfim. E também a gente está replicando, então a gente está criando um espelho, né, aqui do nosso
da nossa propriedade atual, tá? E isso, assim, funciona, mas não é a melhor forma da gente fazer. Então agora eu vou apresentar para vocês, né? Eu vou apagar esses carinhas todos que eu tenho aqui e vou apresentar para vocês os observadores. E aqui dentro onde está Reversed Message, eu vou colocar simplesmente Message mesmo, tá? Os observadores, vamos salvar, certo? E agora voltou a funcionar normalmente como estava funcionando antes, porém o nosso touch ainda não funciona. A gente vai resolver esse problema do touch utilizando os observadores. Então agora aqui dentro da nossa data, ao lado da nossa data, na verdade, a gente vai criar um carinha chamado watch, né? Tem uma propriedade chamada watch. Dentro dessa propriedade watch, a gente pode colocar funções cujo nome dessa função tem que ser exatamente o nome da propriedade que a gente quer observar. Por exemplo, então se eu quero observar a minha mensagem, né? Porque eu quero observar se a minha mensagem foi alterada em algum momento. Então eu crio uma função com o nome da mensagem e toda vez que eu alterar o valor da minha mensagem, dessa propriedade message aqui, essa função aqui vai ser executada. Então agora você já viu como é que ficou muito simples, né? Como eu quero simplesmente olhar na primeira... Quando eu alterar aquele input, né? Eu quero passar o meu touched para true, eu simplesmente observo a minha mensagem e vou dizer que this.touched recebe true dessa vez, beleza? E de uma forma muito mais simples eu consegui resolver aquele problema lá de alteração no nosso formulário, beleza? Quando utilizar o watch, quando utilizar os dados computados, acho que cabe a você decidir esse tipo de coisa, certo? Mostrei as formas de fazer a mesma coisa utilizando cada um deles, então você viu que cada um tem uma vantagem e uma desvantagem, beleza? Agora a gente vai fazer uma paradinha muito legal que tem aqui embaixo na documentação também, tá? Que é um carinha que ele vai responder, a gente vai colocar umas perguntas para ele e ele vai responder pra gente sim ou não. Sério, e é muito simples de fazer essa parada. A primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou até descomentar, que eu já tinha comentado esses carinhas aqui, a gente precisa importar o Lodash e o Axios dentro do nosso projeto, tá? É importante que você importe, é importante que você importe para o seu projeto essas duas bibliotecas antes do seu script, tá? Porque elas precisam estar disponíveis dentro do seu script. O Lodash a gente vai utilizar porque ele tem dentro dele uma funçãozinha, um método chamado debounce, tá? E ele serve para não executar muitas vezes alguma coisa. Se você não sabe o que é debounce, eu posso fazer um vídeo específico. É muito boa essa técnica para evitar requisições e processamento, na verdade, para evitar processamento abusivo. Quando a gente faz scroll, quando a gente está especialmente quando a gente está digitando alguma coisa e a gente quer fazer, enfim, ir pesquisando lá na API e tal. Então, e o Axios a gente vai utilizar para fazer requisição HTTP, beleza? Lá para uma APIzinha do yesno.whatthefuck. Essa API ela simplesmente retorna sim ou não de forma aleatória. É simplesmente isso que ela faz. Também retorna um gifzinho, mas a gente só quer mostrar sim ou não. Então, vamos lá. Dentro do nosso watch, ou melhor, dentro da nossa aplicação, a gente vai ter, dentro da nossa data, né, a gente vai ter um carinha chamado question, certo? Que vai ser a nossa pergunta. Inicialmente, esse estado vai ser vazio, certo? E a gente vai ter aqui a nossa answer, a resposta. E a resposta inicial é: eu não posso responder nada se você não me perguntar. Beleza? Então, agora a gente vai vir aqui na nossa data e a gente vai colocar um input para nossa pergunta, né? Então aqui eu vou ter uma pergunta cuja resposta seja sim ou não. Aqui embaixo eu vou ter um vmodel lá para minha question, certo? Um input com vmodel direto para minha question. E aqui embaixo eu vou ter a minha answer, né? A minha resposta. O templatezinho tá bonitinho, né? Faça uma pergunta cuja resposta seja sim ou não. Tá, e agora? Como que a gente vai fazer para ele responder esse cara? Bom, basicamente a gente precisa criar um método, né? Vou chamar esse cara aqui de getAnswer. Então aqui a gente vai verificar se essa pergunta ela inclui, né, tem um ponto de interrogação dentro dela. Se ela não tiver, a gente vai falar, opa, pergunta geralmente tem um ponto de interrogação, beleza? A gente vai observar sempre a nossa pergunta e a gente vai rodar sempre o this.getAnswer, beleza? Então tá, agora que a gente entendeu mais ou menos como é que funciona, lá no getAnswer a gente vai executar, né, a gente vai executar, perguntar, opa, tem um ponto de interrogação? Se não tiver, a gente vai dar aquela resposta e vai retornar vazio por ali mesmo, certo? Não vai fazer mais nada. Agora, do contrário, caso tenha um ponto de interrogação, aí sim a gente pode dar um Axios
answer.get, lá na URL do yes or no, tá? Eu acho que é, se eu não me engano, yes/no.whatthefuck barra API. Quando a gente receber a nossa resposta, certo? Vou colocar aqui como res. A gente vai dar um this.answer, ele recebe o res.data. Ele pega o res.data.answer. Se não for, depois a gente muda, certo? Se der algum erro, a gente vai pegar o erro e a gente vai dar um this.answer e recebe erro ao recuperar. Agora a gente precisa corrigir aquele problema que eu disse para vocês do debounce, tá? Que a gente precisa aplicar, na verdade, o debounce para a gente corrigir aquele problema de requisições abusivas. Porque qualquer coisa que eu fosse digitar aqui, se eu digitasse 3 letras, tipo, muito rápido, ele ia mandar 3 requisições disparadas. Isso não é o que a gente quer. A gente não quer lotar servidor de ninguém. E para isso, a gente vai executar, né? Aqui a gente pode pegar um método created, por exemplo, do lifecycle created, do view, tá? E a gente vai dizer que quando o nosso componente for criado, que nosso this.debouncedGetAnswer, ele recebe um underscore.debounce, lá do nosso this.getAnswer, vai executar a cada 500 milissegundos, a gente vai checar se a gente parou de digitar e a gente realmente precisa rodar ele. Tá, eu vou explicar o que isso aqui funciona, tá? O que isso aqui faz. Então a gente criou dentro da nossa instância do view, tá? O nosso this se referencia à nossa instância do view, a gente criou um novo método, certo? Chamado debouncedGetAnswer, tá? E ele recebe aquela função ele recebe aquela nossa função que a gente já tinha do getAnswer, tá? Só que ela com o debounce em cima dela. Então esse underscore aqui, ele se referencia ao Lodash, tá? Se você não conhece o Lodash, recomendo você dar uma olhada, ele tem muitas funções bacanas e dentro dele tem essa aqui em específico, né, chamada de debounce, que ela faz exatamente o debounce aí. E agora aqui dentro do nosso watch, a gente pode simplesmente dar um this ponto, né? Toda vez que a gente começar a alterar a pergunta que a gente está fazendo, a gente pode setar, né, a pergunta como, a resposta como esperando você terminar de digitar. E agora, em vez de a gente chamar aquela nossa função, né, do getAnswer, a gente vai chamar o debouncedGetAnswer aqui. E ele disse que deu um erro, né? Type error, debounce is... Ah, já sei. É porque eu coloquei method no singular. Na verdade é plural. Tá? Então acho que agora vai funcionar. Vamos testar? Então vamos começar a digitar alguma coisa aqui. Ele está falando, esperando você terminar de digitar. Beleza? E ele fala, de pergunta geralmente tem uma interrogação, né? Então vamos de perguntar alguma coisa, sei lá. Eu sou bonito? Ponto de interrogação. E ele deu um erro lá da API, né? Network error. Porque a gente fez uma requisição. Ah, tá. Acho que eu tenho que fazer a requisição com HTTPS, se eu não me engano. Deu um erro porque eu usei HTTP, será? Vamos lá. Eu sou bonito? Ponto de interrogação. Não. Não sou. Agora, eu sou legal? Sim, sou legal. Não sou bonito, mas sou legal. Então, bom, acho que é isso. O vídeo fica por aqui mesmo. Tá? Acho que não tem mais pra onde a gente explorar desses caras. A gente botou esse exemplo muito legalzinho aqui no final. Deixa eu ver, a gente tem 30 minutos de aula. 33 minutos de aula, sério. Agora eu vou editar esse negócio, vou subir. Muito obrigado se você gostou, cara. Comenta aí embaixo, tô gostando e tal. Isso motiva muito, sério. Vocês chegam no Facebook, conversando comigo. Ah, Daniel, pá, tô com vontade que nem... Pô, eu tava desanimadão, sério, de gravar os vídeos e o pessoal mandando mensagem sempre, perguntando, pô, e os vídeos e tal. Isso anima a gente. Então comenta aí embaixo, dá o like. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.